Bem-vindos à Rede São Paulo Saudável e mais um programa Saúde em Questão. Um programa feito por vocês, para vocês, nossos colaboradores, trabalhadores, apoiadores da saúde. E nós vamos conversar hoje com a Solange Maria Issaboy Silva. Ela é doutora, pediatra, neonatologista, mestre nessa área de saúde materna e infantil e apoiadora ou faz parte do grupo de apoiadores técnicos da ala de saúde da criança e da adolescência na supervisão técnica da saúde SE. Então, seja bem-vinda. Obrigada, Paulo. Um prazer. É muito bom estar com você. Foi um prazer. E aos seus telespectadores. Um prazer te receber aqui. Você que trabalhou comigo pelo menos alguns anos dentro da Cachoeirinha também, né? Fomos lá de uma equipe também de trabalho. E é gostoso quando a gente percebe que essas pessoas que trabalharam conosco estão aí militantes ainda numa área um pouco mais árdua, que não é só a parte assistencial, a parte técnica, sem perder a parte assistencial, a parte técnica, mas também a parte administrativa, né? Então, seja bem-vindo. Obrigada, Paulo. E muito hoje, prazer estar aqui com você. E hoje nós vamos tratar sobre um assunto que tem tudo a ver com o período que a gente está vivendo. Afinal de contas, nós estamos no inverno, né? E doença respiratória em criança, adolescente, eu duvido que quem tem criança em casa não sofra com este período que a gente está vivendo. E nada melhor do que falar com um especialista, uma pessoa que tem todo o conhecimento, para explicar um pouquinho mais. E aí, para começar, eu queria saber de você, né? Afinal de contas, o que é o trato respiratório? Eu sei que nós vamos ter aqui um retrato, mas pelo menos explicar quem faz parte desse tal trato respiratório, esse sistema tão importante para nós seres humanos. Aliás, fundamental, né? Eu sou exemplo vivo de distúrbios respiratórios, né? Eu estou com uma faringite. A sua pergunta é muito importante, Paulo, porque às vezes as pessoas veem só pulmão, né? Mas o sistema respiratório, ele é composto, ele começa aqui pelo nariz e pela boca também. Então, por onde passa o ar é aquecido no nariz, nós temos cílios dentro do nariz, pelos, que fazem a retenção daquela sujeira maior, partículas maiores, né? Nós temos também a garganta, que tem os órgãos de defesa, que são, por exemplo, as amígdalas, a faringe é um tecido de defesa. Então, a porta de entrada que já se defende das bactérias, vírus ou partículas como a poluição. A gente também tem os seios da face. Na face nós temos ossos que têm ar dentro, né? Eles são, como a gente chama, pneumatizados, e eles também servem para aquecer e filtrar o ar. Em continuidade, nós vamos ter a traqueia, que se comunica com os pulmões. Então, a traqueia é um tubo elástico também, com cílios, ela produz um pouquinho de muco, de secreção lubrificante, que também serve para filtrar uma segunda filtragem, vamos dizer, do ar e das partículas que a gente respira. A traqueia se divide em brônquios e aí nós temos o pulmão. E o pulmão, ele, além dessas outras funções que nós já citamos, do sistema respiratório mais superior, que a gente chama, vai até a traqueia, o inferior, que é o pulmão, ele tem uma função muito importante, que é a troca, né? Ele recebe o ar, aquece, retém partículas nocivas e coloca oxigênio nesse ar, né? Nesse ar. Esse oxigênio depois vai para o sangue e vai para todo o nosso corpo, né? Então, na verdade, o pulmão recebe o ar com oxigênio, né? Deixa eu corrigir um pouco. Né? Permite a troca de oxigênio e esse oxigênio vai para o sangue e irriga, né? Nutre todo o nosso corpo. E é perfeitamente explicável por que a gente sofre tanto com a ausência da chuva, com a ausência do aquecimento, quer dizer, no período de inverno, então, a gente sofre mais, porque nosso corpo precisa receber esse aquecimento,
né? A entrada do ar pelas narinas, elas têm que sofrer um processo de transformação para chegar. Outra coisa que me chama a atenção pela sua explicação são esses ossos aerados que nós temos, né? Que podem ser depósitos de secreção, e todos eles têm uma comunicação. Né? Exatamente. Então, isso daí talvez seja, para quem está nos assistindo, que é o mais importante o entendimento de que este sistema, que é fundamental, ele tem toda uma série de caminhos que podem ser percorridos. E aí, a sujeira, a poluição, a bactéria, o vírus passa por esses sistemas, podendo se alojar e ficar lá no cantinho. Exatamente. Daí a importância da higienização. Isso. Né? Existe alguma forma que as pessoas possam fazer a higienização no dia a dia para que possa prevenir ou melhorar essa entrada do ar? Então, a pessoa que levanta de manhã, nós sabemos que, infelizmente, nós estamos falando de doenças respiratórias de crianças e adolescentes. E a gente sabe que hoje tem adolescente que vive ou convive com um cigarro. Exatamente. Não é? Então, de repente, existe alguma forma de se fazer uma higienização melhor desse nosso trato respiratório, pelo menos o superior? Sim, principalmente nessas épocas, né, que você citou, até a gente conversava um pouco sobre a importância das pessoas saberem que essa prevenção, essa higienização, que é uma medida de prevenção, ela tem que começar nos meses antes do inverno, né? Nosso inverno tem sido um pouco quente, mas nós temos períodos de dias muito frios. Então, é um processo essa parte de prevenção, né? Essa higienização. Então, já nos meses de abril, né, que já início do outono, já é importante que as pessoas se lembrem disso. Uma coisa muito importante é a questão do tabaco que você citou, né? Vou falar um pouquinho da higienização, um pouquinho depois, queria pegar esse gancho do tabaco. Vamos lá. Que o tabaco, os fumantes, né? O cigarro possui a nicotina. E a nicotina é irritante de todo esse sistema e vai dificultar que esse sistema umedeça, aqueça esse ar que entra para haver as trocas gasosas, como a gente falou. Então, o fumo, né, é um dos principais agentes que predispõe às infecções de todo o sistema respiratório. Tá? Então, se você tem um fumante em casa, é muito importante que essa pessoa faça um tratamento para parar de fumar. Vai beneficiar ela e as crianças que estejam naquela residência. Né? As nossas unidades já têm protocolos e medicamentos para esse tratamento. Que podem ajudar a pessoa a parar de fumar. Pode, né? Porque o cigarro, ele causa uma droga, série né? de problemas, ele né? Ele causa uma série de problemas e ele causa muita dependência. Agora, é importante essas pessoas procurarem ajuda, porque às vezes a pessoa, eu já tentei várias vezes, não consegui, é importante procurar ajuda. Não, e aquela pessoa que fala assim, não, mas eu fumei a vida inteira, por que eu vou parar? Vai parar para beneficiar o seu filho que está ali, vai parar para beneficiar a criança que está se formando, às vezes servir de exemplo para outras pessoas. Então, não é parar de fumar, a pessoa tem que se conscientizar que é o bem-estar de uma comunidade que você pode melhorar. Muito importante isso que você está falando, Paulo, fundamental. E aí, as pessoas não têm muita noção disso. Né? Mas aí é a importância disso, e a importância para quem está nos assistindo também, porque são os nossos profissionais, são os colaboradores, de entenderem que esse processo existe dentro das unidades. Né? Às vezes às vezes você vê um supervisor de área, ou pessoa que está trabalhando na segurança daquela unidade e que é um fumante. Quer dizer, este é o exemplo que a gente quer para a nossa unidade? Talvez não seja. Vamos acolher essa pessoa e falar assim, olha, você não quer parar de fumar, né? Você tem filhos em casa, então isso é um estímulo. E por isso que eu acho e reputo esse programa aqui com estas importantes colocações de que nós estamos colocando a questão da saúde em discussão. Né? Agora, vamos voltar para o nosso tema aqui, é interessante, mas eu acho que a gente tem que ir um pouquinho mais além. E me conta um pouquinho, então, se há alguma higienização, se há algum truque que eu posso fazer. Sim, olha, eu gosto muito e dá muito resultado de falar para as pessoas sobre o soro fisiológico. Então,
Primeiro, a criança deve tomar bastante líquidos, sempre, em especial no outono e inverno, nesses meses de abril a agosto, são os meses onde mais ocorrem os problemas no nosso sistema respiratório. A criança tem que estar bem hidratada, tomar bastante líquido, sucos, né? Evitar os refrigerantes que não hidratam. Então, tomar bastante suco, água e o soro fisiológico no nariz. Então, uma medida simples, a mãe pode comprar soro fisiológico. Em ampolas, agora, Paulo, tem ampolas plásticas que você torce a ampolinha e pode pingar as gotinhas no nariz das crianças, tá? Ou então, você pode comprar o frasco de soro fisiológico, que sai mais em conta, né? Lembrar que ele tem que, depois de aberto, ele só vale por 30 dias e que tem que ser guardado em geladeira. Então, se você estiver usando o frasco, você, na hora que você levanta, a mãe que já levanta, ela já tira da geladeira para ir aquecendo, enquanto ela veste a criança, escova os dentinhos da criança, e depois ela pode colocar num copo limpo esse sorinho e com um conta-gota que ela compra individualmente na farmácia, ela pode também pegar algumas gotinhas. Para um bebê, você pode fazer isso também, tá? Então, como é que você pode fazer? Para um bebezinho, levantar mais a cabecinha do nenê, ele está mais elevado, porque o bebê não engole fácil o sorinho, então ele engasga. Também não vai ter problema de engasgar, respirar o soro para o pulmão, pode fazer isso com tranquilidade, isso não ocorre. Tá? Se for para o pulmão, também é soro fisiológico. Não vai afogar a criança. Não vai afogar a criança. Mas você levanta o bebezinho e pinga 3 gotinhas em cada buraquinho do nariz, tá? E se for uma criança maior, meio conta-gota em cada narina. Mas antes de sair e antes de dormir, nesse período, nesses meses em que a criança sofre mais, é o suficiente para manter uma boa limpeza do local, né? E se a gente está fazendo também higienização, a gente não pode esquecer de escovar bem os dentes da criança, né? Mesmo o bebezinho já pode limpar com a fraldinha o dentinho dele. Por quê? Para você manter a boca, que também faz parte do sistema respiratório, sempre bem cuidada e bem tratada. Agora, a gente já está no inverno, né? Mas é no outono que as pessoas ficam mais resfriadas ou gripadas? Tem uma diferença entre gripe e resfriado. Explica para quem está nos assistindo. Isso. Bom, primeiro você falou uma coisa interessante, porque como nós estamos num tempo muito seco, as pessoas já estão muito resfriadas e gripadas já no outono. Então, não só nas temperaturas mais frias. Por isso, esses cuidados que você falou. Então, tá atento, as mães, nós estamos falando de crianças, os pais responsáveis, as escolas, né? Também, que abril a agosto é um período de mais sensibilidade. Quanto à diferença entre gripe e resfriado, é legal a gente falar sobre isso, porque a maioria das pessoas entende como gripe, né, e é falado como gripe, aquele quadro de febre, dores pelo corpo intensas, tosse, nariz escorrendo, a coriza, que a gente chama, e a gripe é causada pelo vírus influenza. E aí tem a vacina contra a influenza, que pode ser aplicada em crianças acima de 6 meses, adultos e idosos. E já as pesquisas, Paulo, mostram que as crianças até 2 anos e os idosos são os que se beneficiam mais dessa vacina. Então, você veja, para esse quadro de gripe, que é mais intenso, pode ser mais grave e que geralmente se complica com pneumonia, nós temos vacina. Lembrando, a pneumonia é uma bactéria, né? Isso. E aí pode ser uma infecção que seria secundária. Isso. Quer dizer, debilita e aí a bactéria chega. Perfeito. Já o resfriado, desculpa, ele é um quadro um pouco mais leve. Lembrar que esse mau cuidado complica para a pneumonia também. Mas ele é causado por outros vírus, o rinovírus, adenovírus, e ele vai mais para coriza, lacrimejamento, não tem tanta dor no corpo, pode ou não ter febre. Aí esse seria o resfriado. Ok. Sou Paulo Fernando, sou coordenador municipal de residências médicas aqui da Secretaria Municipal de Saúde, e nós estamos aqui interagindo com vocês e, ao mesmo tempo, perguntando para a doutora Solange alguns questionamentos sobre doenças respiratórias nas crianças, nos adolescentes. E
Se ficar alguma dúvida, você pode ligar para o canal profissional, mande o seu e-mail, é mais fácil, mais prático, você não precisa nem se identificar. canalprofissional@prefeitura.sp.gov.br e nós estaremos passando então para a doutora Solange, que tenho certeza vai ter o maior prazer de responder o seu e-mail. Agora, você falou, então já vimos, gripe, resfriado, outono é o período que começam as campanhas, geralmente começa no comecinho de outono, começam as campanhas de vacinação. E por que começa no outono? Por que não começa só no inverno? O que acontece nesse período? Afinal de contas, para que serve a vacina, doutora? Olha, a gente quando fala em prevenção, a gente tem que começar antes. Então a nossa vacinação começa em maio, né? Que nós estamos já no outono, antes dos dias mais frios. E a vacina, a gente, para responder, para fazer a defesa, os anticorpos, que nós chamamos anticorpos, ela demora pelo menos 15 dias. Então, ela é uma medida de prevenção muito importante. Ou seja... As vacinas em geral, né, Paulo? Ou seja, é para recrutar todo mundo e falar assim, vamos defender esse corpinho aqui. Exatamente. É isso. E a criança, ela é mais debilitada? É por isso que essa campanha envolve as crianças até um sexto mês a partir do sexto mês. A partir do sexto mês? Sim. É que a criança ainda não teve contato com todos os vírus e bactérias que existem. Então, ela está com o sistema de defesa em formação. Por isso que as vacinas são fundamentais. E, Paulo, a gente vê tanta família que atrasa a vacina, infelizmente. E elas são fundamentais. Tá? Então, é muito, não só a da gripe, como as outras. Porque, por exemplo, a tríplice, ela vai proteger contra a coqueluche, que é um problema, tosse comprida, né? Que é um problema do sistema respiratório. Então, que você salientou muito bem, muito importante a gente participar de todas as campanhas e manter a carteira da criança em dia. Outra coisa, Paulo, desculpe interrompê-lo, as crianças em escolinha, creche, é um fator que elas têm mais gripe. Então, a mãe já sabe, botou na escolinha, tem mais gripe. A escolinha é ruim? Não, gente. É porque tem mais contato com outras crianças e o sistema de defesa está em formação. E no inverno tende a ficar mais fechadinho todo mundo. Então, no outono e inverno, além das mudanças de temperatura, tem mais aglomeração, né? E onde tem aglomeração, tem trocas, esses vírus estão aí caminhando pelo ar, né? Exatamente. E aí tem toda essa questão. Agora, é depois do sexto mês que se faz a vacina da gripe. Isso quer dizer que nesses primeiros 6 meses a criança está desprotegida. O que as mães precisam saber de importante para proteger as suas crianças? Olha, Paulo, é o aleitamento materno, né? Amamentar, né? A amamentação, ela passa todos os anticorpos que a mãe tem durante toda a vida para aquela criança que está começando a formar o seu sistema de defesa. Então, fundamental. Além disso, a amamentação, ela previne, diminui o risco para rinite e asma, doenças alérgicas. Rinite e asma. Você pode explicar um pouquinho a diferença? Sim, sim. A rinite é uma sensibilidade do nariz a substâncias, por exemplo, perfumes, material de limpeza com cheiro forte, pó, poluição, secura do ar. Né? Então, tem crianças que têm essa sensibilidade, geralmente elas trazem essa característica das famílias já. Né? Então, o que vai dar a rinite? Vai entupir o nariz, que a gente chama de obstrução nasal, aumentar a secreção local, né? Vai dar dificuldade respiratória. E como você falou, como o sistema respiratório se comunica, esse catarro ele pode ir para os seios da face, pode complicar como sinusite, e pode ir para o ouvido, complicar como otite. Então, isso seria rinite. Eu vou aproveitando para a gente salientar. Nesses momentos que as pessoas têm que entender que nem sempre é antibiótico que vai resolver. Com certeza. Né? Porque o antibiótico ele serve para uma infecção bacteriana. E isso, como a doutora colocou, foi gerado um processo irritativo que gera um aumento da circulação, gera um processo de inflamação e que não tem nada a ver com infecção.
Exatamente. Claro que poderá haver uma infecção secundária. Isso. Não é? Poderá haver, por estar com catarro, e catarro deixa de ser um alimento propício para crescimento, é uma cultura, né? Como se fosse um alimento, e aí ter uma infecção secundária. E como é que a mãe vai saber de tudo isso, doutora? Olha, Paulo, você lembrou muito bem essa questão do antibiótico. A maior parte das infecções das crianças são vírus, né? E o que a mãe deve fazer, então? Quando ela notar que aquele processo, aquele nariz entupido, não melhora em 1, 2 dias, ou aparece febre, ou a criança diminuiu a alimentação, ela tem que levar na unidade de saúde para essa criança ser avaliada. Acontece muito nos problemas do sistema respiratório, principalmente nas pneumonias, que você já falou, que é uma complicação dessas gripes, resfriados, da rinite, pode ser uma complicação que os pais demoram para levar essas crianças. Eles demoram a perceber os sinais de alerta, né? Acham que não vai acontecer nada. Exato, porque é uma gripinha, então aquilo vai... Você vê muitas vezes a criança com aquele nariz encatarrado ali, semanas, tal. Né? Uma semana precisa, em 1, 2 dias não melhorou, precisa avaliar. Porque né? ali pode estar o meio que vai sofrer a contaminação pela bactéria, e aí sim gerar um quadro, às vezes até de pneumonia ou de um quadro mais sério. Exatamente. Existem alguns sinais de alerta que eu gostaria até de reenfatizar, que então seria essas gripes ou resfriados ou tosse que não melhora em 2 dias, febre, ou a criança recusa alimentação, respiração rápida, né? A criança que fica mais caidinha. Então, são sinais de alerta importantes que tem alguma gravidade, que alguma coisa não está bem. Então, é preciso que esses pais levem o responsável. A escola pode apontar isso. Ou a gente, na unidade básica de saúde, às vezes está lá a mãe para marcar no médico, ainda não tem consulta, mas a enfermeira já percebeu que aquela criança, o auxiliar, ou mesmo o pessoal da recepção, que os nossos profissionais já estão acostumados a isso, está com encatarrado, encaminha para o acolhimento das nossas unidades, que já algumas orientações já podem ser dadas para prevenir essas complicações. Mas isso é fundamental, e essa atenção, que eu chamo sempre de atenção, às vezes a mãe foi a uma consulta, às vezes para o seu pré-natal e está com a criança pequena. Então, quem está no ambiente de trabalho, quem está na unidade básica, o agente comunitário que está visitando aquela comunidade, precisa estar sempre atento, porque são esses pequenos sinais que podem fazer a diferença no segmento, no tratamento, mandar para o acolhimento para que possa realmente cuidar melhor. E, como eu falei, a primeira coisa que a mãe pede é o antibiótico. E nem sempre o antibiótico, principalmente que por automedicação, não deve ser feito em hipótese alguma. Então, procure orientação dentro da sua UBS, dentro do seu sistema, converse com o seu agente comunitário, troque essa experiência, porque isso é importante. Agora, dentro de casa, o que eu preciso tomar cuidado neste período, outono, inverno, com relação, por exemplo, toalha molhada no canto, é bom, é ruim? Eu devo limpar minha casa, eu devo passar o pano todo dia, tirar esse pó, mas se eu passar o aspirador, isso não vai gerar maior turbulência desse... Como é que funciona dentro de uma casa, no dia a dia? O que a gente pode orientar? Bom, você está falando de coisas importantíssimas que vão diminuir muito os problemas do sistema respiratório, inclusive as doenças alérgicas, como rinite e asma. A toalha molhada não convém. O pessoal está usando muito, porque como nós estamos sem chuva, né, Paulo? Está muito seco o tempo. Então, isso vai irritando o nariz. Não convém, porque isso pode causar mofo, tá? A gente deve limpar a casa todo dia, tá? De preferência usar o aspirador. Se você não tiver, limpa a casa com um pano úmido bem torcido, quase seco. Porque se eu limpar com pano seco, eu vou fazer isso e o pó vai para o ar. E a criança vai respirar, e nós também vamos respirar, aquele pó de qualquer jeito. Então, aquele pano úmido bem torcido, seco, passa. Evitar tapetes peludos, né, felpudos, cortinas pesadas, porque essas coisas são difíceis de lavar com frequência, Paulo, e acumulam muito pó. E nós vivemos numa situação,
uma cidade com poluição, principalmente. É só olhar os cenários que a gente observa, né? Exato. É temeroso. A gente vê um céu muito bonito, azul, mas no horizonte vê aquela camada escura, acinzentada. Aquela e névoa, é uma coisa né? muito assim, preocupante para quem trabalha na área da saúde, mas eu fico imaginando a população que vive constantemente no trânsito, exposta a tudo isso, né? Isso é um fator preocupante de saúde pública, sim, né? Sim, muito. Por isso que essa limpeza favorece, deixa a casa mais livre desses objetos que pegam pó. Por exemplo, quem tem crianças alérgicas, a criança não pode ter bicho de pelúcia no quarto. Então, o que a gente pode negociar? Lavar os bichos de pelúcia, doar, porque tem muita criança que não tem também nenhum brinquedo, né? Lava os bichos de pelúcia, coloca em saquinhos e coloca dentro de um armário que você tiver. Tá? Isso ajuda muito a criança a não respirar o pó, que sempre fica, né? Nos bichinhos de pelúcia, muita almofada. Tem que não deixar o quarto mais limpo possível. Mais limpo possível. E eu queria aqui aproveitar e falar de novo do fumo, né? O fumante tem que fazer um tratamento para parar de fumar, porque senão aquela criança não vai ter muita chance de ter uma saúde adequada. Agora, enquanto ele não para, ele tem que fumar fora da casa e antes de entrar em contato com a criança, tem que trocar a roupa. Sim, porque a nicotina... Cuidado só com o microfone. Desculpa, eu me entusiasmo tanto, né? A nicotina, ela gruda na roupa e ela é irritante do sistema respiratório. É que a gente se entusiasma com o que a gente está conversando, né? E esse lado meio que italiano acaba batendo no microfone, daí, mas não tem problema. Agora, o importante é a gente passar o recado. Então, eu queria que, assim, rapidamente, além de as pessoas não podem fumar, é ruim para as crianças, mas o que nós, profissionais da área de saúde, que trabalhamos ali, devemos estar atentos no dia a dia com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, falando ali para aquela câmera? Tá. Bem, a gente tem que garantir que as crianças e os adolescentes tenham acompanhamento na unidade básica regularmente. Muitas mães, após um ano, deixam de levar as crianças porque realmente elas precisam menos orientação. E isso é um dos principais fatores que predispõem a problemas do sistema respiratório. Manter a habitação arejada, abrir as janelas, mesmo no outono e inverno, escolha um momento do dia que está mais quentinho, abra a janela, deixa circular o ar. Essa questão do ambiente doméstico que nós falamos, né? Fazer a limpeza com pano quase seco, mais úmido, tirar coisas que acumulem pó, evitar o uso do cigarro. Isso é muito importante para os pais, né? Uma boa hidratação, promover uma alimentação mais saudável possível com o que você tem na sua casa e que lhe é possível. Eu acho que são as recomendações que eu faria. E a vacina? E as vacinas. Paulo, você lembrou, adolescente, gente, tem um monte de vacina que eles precisam tomar também, tá? Então, não é porque é adolescente que ele não precisa mais fazer acompanhamento. Mãe, não fale a carteirinha de vacinação. Leve seu filho regularmente a uma unidade nossa de saúde. Solange, mais uma vez, eu quero agradecer a sua presença aqui. Eu acho que o recado foi dado. É muito bom a gente interagir, realmente faz parte desse processo de informação e é isso que a gente quer levar aos nossos colaboradores, trabalhadores, apoiadores da saúde. Obrigada, Paulo. O prazer é meu, foi imenso. Para vocês, lembramos que o canal profissional e a Rede São Paulo Saudável transmite o programa Saúde em Questão. Às quintas-feiras sempre estaremos aí com um programa novo e contamos com a sua audiência. Sua dúvida, canalprofissional@prefeitura.sp.gov.br. E se ficou alguma pergunta, algo que você queira fazer, algo que escapou aqui do nosso roteiro, por favor, é só encaminhar e nós estaremos mandando para a Solange. Até o próximo programa.